Olá, no vídeo de hoje nós vamos ver sobre a nossa primeira aula de Teoria Geral do Delito. Nós iniciamos vendo a respeito da diferença entre criminologia e direito penal, onde a criminologia está no mundo empírico, isso é, no mundo concreto do ser, e é onde estudamos o objeto, que é o estudo empírico do crime, do criminoso e da vítima. Nela nós temos a composição do sistema penal, o qual tem três dimensões. Uma, a policial, o judiciário e o sistema penitenciário. Depois, nós vimos a respeito do direito penal, que está no mundo dogmático, isso é, no mundo do dever ser, e é onde vamos olhar para a legislação como um todo, isto é, vamos olhar para a lei e vamos olhar para a interpretação desta. É onde nós temos a dogmática penal, ou seja, a doutrina penal. É onde os estudiosos falam da lei, isto é, como interpretam esta. Além de olhar para a lei, precisamos olhar para a doutrina e para a jurisprudência. Depois, nós vimos a evolução histórica da dogmática penal. Esta surgiu no meio da Idade Média, onde nós temos a concentração do poder na mão de alguns. No século XVIII, onde nós tínhamos a modernidade, isto é, no iluminismo ou racionalismo, nós temos os estados absolutistas. E com isto, nós seguimos com o surgimento do contratualismo. Nasce o liberalismo, o qual trabalha a ideia de liberdade, em 1764, e é publicado o Livro dos Delitos e das Penas. Também nós temos o surgimento da ideia de que a lei é para nos proteger do Estado, e surge o princípio da legalidade, onde não há crime se não houver lei. Depois, logo em seguida, no século XIX, nós temos o Estado liberal. Já na segunda metade do século XIX, vem a surgir o positivismo. Neste contexto do positivismo, passamos a olhar para o criminoso e a estudá-lo. E essa dogmática, ela segue até o início do século XX, aonde vem o positivismo de Kelsen, o qual diz que vale é a lei, isto é, os direitos são baseados na lei. O poder legislativo, ele vai tomar uma posição de destaque, pois ele cria as leis. E na primeira metade do século XX, nós temos o início do Estado Social, o qual passa por uma interrupção no período entre a Primeira e a Segunda Guerra. Depois, já na segunda metade do século XX, nós passamos a ter os seguintes fatos. A racionalização, também conhecida por desencantamento. Depois, com Max Weber, este olha para o processo de racionalização de forma pessimista e diz o seguinte, que ao acabar com as explicações fantasiosas, temos algumas coisas as quais a racionalização não explica, ou seja, a ciência não explica, e isto faz falta. A racionalização política filosófica, a qual surge após a Segunda Grande Guerra, trazendo um acordo internacional, o que surge com um certo limite. Depois nós temos um período em que venham a surgir os direitos humanos. O Brasil, na Constituição de 1988, trabalha sobre as perspectivas dos direitos humanos. Depois nós temos o pós-positivismo, onde o legislativo passa para um segundo plano e o poder judiciário passa a ter um poder de destaque através da interpretação e aplicação da lei. Depois disso, nós temos uma distinção entre o texto legal e a norma jurídica, onde o legal é o texto propriamente dito. E nele, ou seja, na regra, é tudo ou nada. Também temos, além do texto legal, a norma jurídica. E esta é o resultado do processo interpretativo do texto legal, atribuindo a este um certo sentido. Um exemplo. Da placa de proibido biquíni na praia árabe, esta passa um certo significado, mas já numa praia de nudismo, o significado é outro. Então, nesta norma jurídica, nós também vemos que ela segue um determinado princípio. Exemplo, a casa como sendo o asilo inviolável.
A norma jurídica, ou seja, no princípio, temos uma normatividade mais abstrata, onde se pode ser relativizado até mesmo com princípios contraditórios. Um exemplo, o da intimidade, conforme o artigo 5º, a qual é relativa. Após isso, nós vimos a respeito da dogmática penal. Esta é onde está o direito penal, e ela começa com os direitos humanos. Depois disso, nós vimos uma parte histórica e fomos para onde nós, olhando para a legislação como um todo, além do Código Penal, nós temos o Código do Processo Penal. Depois deste, nós temos as leis de execução penal e, por fim, as demais leis que são legislações penais específicas. No Código Penal, nós temos em sua parte geral a teoria da lei penal, a teoria do delito e a teoria da pena. A Constituição de 1988, ela traz os direitos e garantias e os mandamentos constitucionais de criminalização. Os direitos e garantias são aqueles como, por exemplo, no artigo 39 da Constituição. E os mandamentos constitucionais de criminalização são onde temos, por exemplo, o artigo 37 da Constituição. Depois disso, nós vimos estudos sobre a teoria geral do delito, onde fala que o crime é um fato típico. Depois, nós vimos falando que o crime também é um fato ilícito e um ato culpável. Com relação ao fato típico, o que nós vimos? Que este é quando uma conduta humana voluntária produz um resultado que se ajusta formalmente e materialmente ao tipo penal. Também vimos que nada mais é do que a subsunção da conduta concreta na conduta abstratamente prevista no tipo. E por fim vimos que é onde se verifica a existência de um elo entre a conduta do agente e o resultado. Exemplo, matar alguém. Vimos que a tipificidade trata sobre a conduta, sobre o resultado e o nexo causal. Com relação à conduta, nós vimos que essa pode ser comissiva ou omissiva. Ela é comissiva quando se comete uma ação que culmina em um ato criminoso, por exemplo, propositalmente atropelar alguém. Omissiva, quando se comete um ato criminoso por deixar de cometer uma ação. Um exemplo, deixar de prestar socorro a alguém que se atropelou e vindo este a óbito. Depois, o resultado, ele é um naturalístico. E o nexo causal, este liga o resultado à conduta. Um exemplo, ter um depósito de drogas em casa. Outro, um fulano X coloca uma bomba para matar o Y. Mas um outro fulano chamado Z, ele envenena o Y antes da bomba explodir. Quando a bomba explode, o Y já estava morto. Sendo assim, o X não é o assassino de Z. Depois, com relação a ato ilícito, o que nós vimos? Que o ato ilícito nada mais é do que o estudo das suas causas de exclusão, pois se estas não estiverem presentes, presumir-se-á a ilicitude. Exemplo, matar alguém com dolo e que não seja por legítima defesa ou por estado de necessidade ou por estrito cumprimento do dever legal ou por exercício regular do direito. Sendo assim, a ilicitude não existe quando acontece esses fatos que nós acabamos de falar: a legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Depois nós seguimos com um ato culpável, o qual é a possibilidade de se considerar alguém culpado pela prática de uma infração penal. Exemplo, alguém que não é louco, que mata alguém com dolo, sem que seja para legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou por exercício do direito. Também vimos com relação à culpabilidade. A culpabilidade dentro dela tem a imputabilidade, a exigibilidade e o potencial consciência de ilicitude.
Com relação à imputabilidade, o que nós vimos? Que ela acontece quando a pessoa pode ser imputada por um crime. Um exemplo disso: o louco, ele não pode responder por homicídio doloso, porém o indivíduo que goza das suas faculdades mentais pode. Depois, com relação à exigibilidade de conduta diversa, nós vimos que esta é a possibilidade de cobrar do agente uma postura diferente em relação ao fato típico e ilícito que perpetuou. E seguindo, nós vimos o potencial de consciência da ilicitude, que é quando o agente tem total consciência de que a sua ação ela é criminosa. E encerramos pegando um iniciozinho de punibilidade, o qual foi dito que não faz parte do delito, mas sim da pena. Bom, encerramos esse vídeo e aguardo vocês na sequência para um próximo.